Imagine uma arma capaz de derrubar aviões e fritar exércitos à distância, apenas com um feixe de energia. Parece ficção científica, pois saiba que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão investiu milhões para tornar o raio da morte uma realidade. Mas o que começou como uma busca por uma arma de destruição em massa acabou mudando o mundo de uma forma que ninguém esperava. Ato 1. A obsessão dos inventores. A ideia não era nova. Desde os anos 20, inventores como Edwin Scott e o britânico Harry Grindell Matthews tentavam vender a ideia de raios invisíveis e letais. Mas o nome que realmente deu peso a essa teoria foi Nikola Tesla. Tesla trabalhava no Teleforce, um aparelho que projetaria partículas microscópicas com uma energia trilhões de vezes superior a qualquer raio conhecido. Ele afirmava que sua arma poderia destruir qualquer coisa em um raio de 320 quilômetros. Isso não era apenas ciência, era a promessa da arma definitiva, e os líderes mundiais estavam ouvindo. Ato 2. O Projeto Kugel. No início da década de 40, com a Segunda Guerra em chamas, o Japão precisava de um trunfo contra os Estados Unidos. O general Isoroku Yamamoto decidiu apostar alto na ideia de Tesla. Ele convocou os melhores físicos do Instituto de Pesquisa Naval para uma missão impossível: construir o Kugel. O governo japonês não economizou. Investiram 2 milhões de ienes, o equivalente a cerca de 500 milhões de dólares hoje. Em um laboratório secreto na província de Shizuoka, os testes começaram. O alvo? Seres vivos. Durante 5 anos, animais foram expostos às micro-ondas. Os resultados eram aterrorizantes. A 2 metros de distância, as ondas causavam hemorragia pulmonar. A menos de 1 metro, as células cerebrais eram simplesmente destruídas. Ato 3. A falha técnica e o fim do sonho. Apesar do sucesso com animais, o raio da morte tinha um problema grave: a potência. Para matar um coelho a 30 metros, eram necessários 10 minutos de exposição contínua. Para uma marmota, 20 minutos. Na prática, a arma era inútil contra aviões em movimento ou soldados em combate. Em 1945, os físicos planejavam uma antena gigante de 10 metros de diâmetro, que, em teoria, mataria um homem a 1 quilômetro de distância, desde que ele ficasse parado. Com o Japão acuado no Pacífico e os recursos se esgotando, o projeto Kugel foi abandonado. O Japão chegou perto, mas a física da época simplesmente não permitia tal escala de destruição. Ato 4. O legado inesperado, o radar. Enquanto os japoneses tentavam usar ondas de rádio para matar, os britânicos seguiam um caminho diferente. Quando o inventor Robert Watson Watt foi questionado se poderia criar um raio da morte para a Inglaterra, sua resposta foi direta: não. Ele calculou que era impossível cozinhar um ser humano à distância com a tecnologia disponível. Mas ele percebeu outra coisa: essas mesmas micro-ondas que não conseguiam matar podiam refletir. Ao enviar radiação para o céu, ele descobriu que as ondas batiam nos aviões e voltavam, revelando sua posição exata a quilômetros de distância. O raio da morte falhou, mas a busca por ele nos deu o radar, a tecnologia que ajudou os aliados a vencerem a guerra e que usamos até hoje na aviação e na meteorologia. A história do Kugel nos mostra que, às vezes, a ciência falha em criar destruição, mas acaba entregando algo que muda a humanidade para sempre. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários. Você acha que o raio da morte de Tesla era realmente possível? Não esqueça de se inscrever para mais histórias da Segunda Guerra. Até a próxima!